Olá! O Câmara Notícias está começando agora. Unipampa tem Galeria Itinerante, um espaço destinado à arte. Até dia 28 de setembro, a exposição Colores pode ser visitada na Galeria Itinerante da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. A iniciativa de um espaço destinado à arte faz parte do Centro de Criação Coletiva e Formação em Arte, Educação e Cultura da Universidade, com coordenação da professora Mirela Meira. No momento, o espaço abriga os desenhos do artista Mário Garcia. Mário é acadêmico do curso de Letras da universidade, mas tem a arte por hobby desde pequeno. Autodidata, foi em 2015 que investiu na arte e passou a estudar mais e frequentar grupos de desenho. O contato com outros artistas fez com que Mário tivesse um conhecimento mais aprofundado sobre várias técnicas. Estão expostas 20 ilustrações. Os trabalhos são realizados através de técnicas mistas, que envolvem nanquim, lápis de cor, aquarela, marcadores, tinta guache, tinta acrílica, entre outros. A maior parte das obras são feitas com cores vivas e retratam a cultura pop, como anime, mangás e games. É um compilado de várias artes que eu tenho desde 2015, quando eu comecei a levar mais a sério o meu hobby como artista. Eu desenho desde os 4 anos, porque como filho de mãe solteira, eu tive que ficar em casa para minha mãe poder trabalhar, então eu ficava com meus avós. Nesse tempo, assim, eu ficava assistindo Dragon Ball Z na TV, ficava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers, qualquer coisa que passasse na TV, uma TV preto e branco que meu avô tinha me dado. Então, quando terminavam essas programações, a minha avó, tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas não gostavam que eu ficasse muito na rua, que eu fosse arruaceiro. Então, elas me davam um lápis, um papel, vai desenhar aí, fazer alguma coisinha. E eu rabiscava tudo que eu tinha visto, tentava reproduzir tudo que eu tinha visto. E isso foi se tornando um hobby para mim. Então, eu fui sempre tendo o desenho como um hobby, uma maneira, uma válvula de escape, assim, para poder extravasar as tensões do dia. Eu sentava lá e ficava desenhando. Esta não é a primeira exposição de Mário, que inclusive já foi premiado por seu trabalho. Embora esteja concluindo o curso de letras, ele consegue unir sua formação à arte. Afinal, a linguagem se apresenta em diversas formas. Estou aqui no curso de letras, que não tem nada a ver com desenho, e uma professora minha, a Clara, aí tu tem que estudar sobre multiletramentos. Multiletramentos vai além da questão multimediática, vai além dos letramentos que a gente tem, do letramento no caso da escrita, do grafismo, né, como a gente diz. Então, os multiletramentos são múltiplos, eles vão além do simples, da simples letra, eles vão para outros significados, para outras semióticas, no caso. Então, o desenho se encaixa também nesse quesito. E foi isso, existe uma relação, porque como a gente conversa bastante, o texto em si, ele não é apenas texto, letra. Ele também pode ser texto, desenho. Eu também consigo ler um desenho. Eu vejo esse desenho e eu consigo entender a intenção, consigo entender os vários significados que tem por trás dele. Então, de certa forma, eu consigo ler. Ou seja, ele é um texto também. Os desenhos estão à venda e Mário também trabalha com encomendas no perfil do Instagram, @TheBlackBoyArt. Mulheres são maioria no eleitorado bagéense. O eleitorado bagéense aumentou. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que 91.583 eleitores poderão ir às urnas no dia 6 de outubro em Bagé, nas eleições municipais. No comparativo com o pleito de 2020, o crescimento foi de 654 eleitores. O voto feminino foi reconhecido no Brasil em 1932, incorporado à Constituição em 1934, porém era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Em Bagé, em 2024, as mulheres são a maioria do eleitorado, sendo 53%. Os homens são 47%. O nome social é o nome que a pessoa travesti ou transexual prefere ser chamada e possui a mesma proteção concedida ao nome de registro, assegurada pelo Decreto nº 8.727 de 2016. Desde 2018, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título de eleitor e, nestas eleições, 41.537 pessoas utilizarão esse direito no documento, 31.552 a mais no comparativo com o pleito de 2022. No Rio Grande do Sul, são 2.167, um aumento de 1.650 eleitores.
Em Bagé, 3 eleitores utilizavam o nome social em 2020, primeiro pleito no município com eleitores inscritos com o nome social. Este ano, de acordo com o cadastro do TSE, são 35. Para 78.619 eleitores bagienses, o voto é obrigatório, sendo facultativo para outros 12.964. Entre os jovens de 16 e 17 anos que também não são obrigados a votar, Bagé totaliza 468 eleitores. A maior parte do eleitorado bagiense informou ter o ensino fundamental incompleto, sendo 26.138, 28,54%. Outros 22.904 eleitores, 25,1%, disseram ter o ensino médio incompleto. De acordo com o TSE, 16.530 eleitores, 18,5%, possuem o ensino médio completo. E 8.766, 9,57%, têm o ensino fundamental completo. Apenas 7,38% do eleitorado, ou seja, 6.755 eleitores, concluíram a graduação superior. E 5.143, 5,62%, possuem nível superior incompleto. Pouco mais de 3,94% sabe ler e escreve, totalizando 3.610, enquanto 1.686 eleitores, 1,84%, são analfabetos. O número de eleitores analfabetos, porém, tem reduzido desde 2016, quando totalizava 2,3 mil, 2,51% do eleitorado à época, totalizando 1.976 eleitores em 2020. O número de eleitores com ensino superior completo era menor, em 2016 representando 5.383. Em 2020, 7,21% do eleitorado, ou seja, 6.555 eleitores, haviam concluído a graduação superior. Todos os brasileiros com mais de 18 anos são obrigados a votar. As eleições municipais acontecerão no dia 6 de outubro, domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em Bagé, são 46 locais de votação, entre as duas zonas eleitorais, a 7ª e a 142ª. Para votar, o eleitor deve ter em mãos o título eleitoral e um documento de identificação com foto. O primeiro voto a ser digitado na urna eletrônica é para vereador, com 5 dígitos, e depois para prefeito, com 2 dígitos. Processo seletivo de verão do IFSU já está com inscrições abertas. Até dia 7 de outubro estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFSU, que fica localizado na Avenida Leonel Brizola, na zona leste da cidade. Serão oferecidos cursos técnicos integrados, meio ambiente, informática e agropecuária e cursos superiores em graduação, tecnologia em alimentos e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. O processo seletivo vai acontecer no dia 24 de novembro. Pela manhã serão aplicadas as provas para o ensino superior e pela tarde para o ensino integrado. Serão oferecidas 30 vagas para cada curso. Para os cursos integrados, nós temos, as provas são compostas por 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de matemática, 10 de português, 10 de história e 10 de geografia. E para os cursos superiores é uma prova de redação. Então, acho que isso é importante as pessoas saberem, né? Nós, esse ano, nós não estaremos aderindo ao SISU, que é o Programa de Vagas do Governo Federal, ou seja, toda a nossa oferta de vagas ela será por processo próprio de seleção. Então, os cursos superiores é a prova de redação e os cursos integrados, a prova de múltipla escolha com 40 questões no dia 24 de novembro. Os cursos são adequados às novas realidades do mercado de trabalho e oferecem muitas possibilidades aos estudantes, como explicam os coordenadores de cada formação. Nós temos, então, bastante empresas, que muitas vezes nos procuram solicitando alguns profissionais. As áreas de atuação de ambos os cursos são bem amplas. A área de informática hoje é uma área que busca muitos alunos, muitos profissionais, então é uma área muito crescente. A área de alimentos, a gente sabe, é um campo de atuação vasto, já que nós temos empresas, indústrias de alimentos que podem abrigar esses profissionais, serviços de alimentação, como restaurantes, padarias. Então, nós temos
amplos campos de atuação. Nosso curso técnico em informática, né, de nível médio, ele é o curso mais procurado de toda a região. Ele consegue bater, né, não só no Instituto Federal, mas ele também de todas as universidades. Aí a gente tem assim o último processo seletivo de verão, nós tivemos uma média de 9 candidatos para uma vaga. Então ele é um curso muito procurado, é um curso muito bom, né? É um curso com 4 anos de duração. E qual é o diferencial do curso, né? Ele trabalha, às vezes as pessoas acham que os alunos vão vir aqui e eles vão aprender a consertar computador ou instalar computador, né? Não é a questão de consertar, não é a questão de hardware que a gente trabalha com programação, né? Com programação de software. Então, para vocês terem uma ideia, hoje 90% dos nossos alunos eles estão colocados no mundo do trabalho. Nossos alunos, né, eles têm uma formação sólida em todas as áreas que compreendem a área agrária, técnica em agropecuária, né, tanto a pecuária quanto a agricultura. Também a parte de recursos hídricos, irrigação, a parte de máquinas e mecanização, então, tudo que envolve o setor agrário, o técnico agropecuário ele tem habilitação para trabalhar. É algo bem voltado assim, para a região. Sim, muito voltado para a região. O nosso setor aqui ele é muito voltado para o setor primário, né? Nossa economia é muito voltada para o setor primário. Então, há muitas oportunidades de trabalho aqui na região. O outro curso que nós temos é um curso novo, é o curso de meio ambiente. Nós estamos agora, é o segundo processo seletivo que a gente está fazendo desse curso. Claro que ele ainda tem uma demanda um pouco menor, em função que também não é muito conhecido, mas é um curso que vem para suprir justamente essa questão das questões ambientais, né? Hoje a gente sabe que para qualquer coisa que vá se fazer, tu vai fazer uma construção na tua casa, nós precisamos do licenciamento da parte ambiental. O produtor, né, e aí já junta lá com o curso de agropecuária, o produtor que vai fazer qualquer coisa na sua propriedade, ele tem que fazer a medição do impacto ambiental que é essa lavoura, ou que até mesmo a criação de gado, ou o tipo de cultura que ele vai proporcionar, tem que ter a análise ambiental. Então é um curso que nós temos até na cidade em nível subsequente, que não é do IFSU, não é do Campus Bagé, e aqui o nosso diferencial é ofertar esse na modalidade integrada, com 3 anos de duração, para a gurizada que está saindo do ensino fundamental, né? O requisito básico para todos os nossos cursos integrados é a questão de ter concluído o ensino fundamental e que vai trabalhar justamente nessa questão dos impactos, principalmente dos impactos ambientais e do planejamento ambiental da nossa cidade e da região. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas direto na página do Instituto pelo endereço processoseletivo.ifsu.edu.br. 26ª edição da Feira do Livro acontece no Palacete Pedro Osório. A 26ª edição da Feira do Livro de Bagé se estende até o último domingo deste mês de setembro. O patrono da feira é o escritor Rodrigo Tavares. 6 livrarias estarão comercializando obras durante os 8 dias de evento e vai contar também com uma praça de alimentação. Este ano, a programação acontece nas dependências do Palacete Pedro Osório, um ambiente que combina áreas fechadas e abertas. Foi dividida em temáticas. O primeiro final de semana dedicado à literatura regional, além do lançamento de livros, programado também o Parador da Poesia Crioula, mateada literária, contação de causos, apresentações de invernadas artísticas e sarau da cultura com apresentações variadas. Entre as temáticas, no dia 23, dedicado a obras de autoajuda e espiritual. Dia 24, a história. Dia 25, aos autores locais. Dia 26, literatura policial. Dia 27, contos e poesia. Dia 28, sábado, tertúlia literária, apresentações artísticas, lançamento de projetos e encontro de poetas. O encerramento é no domingo, 28 de setembro, com mateada literária e apresentações. Em todos os dias devem ocorrer atividades continuadas, como a Árvore de Poemas, Borges e Companhia, animações e atividades circenses, Brinquedoteca da Urcamp, Feira de Artesanato, mini pista de cordas e Passeio do Patrimônio 2, Bagé Cidade Histórica. A entrada é gratuita e funciona ao longo do dia. Veja onde acontecem as castrações gratuitas na próxima semana. A retirada de ficha para as castrações começa às 8 da manhã, nos locais agendados, e é necessário que o animal esteja com jejum de 12 horas. O atendimento é sempre por ordem de chegada.
Os animais são pesados, recebem anestesia, passam pelo procedimento cirúrgico de castração e depois do efeito da anestesia são entregues aos tutores, com receitas e recomendações. São distribuídas 15 fichas para castração e 10 para consulta. É necessária a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de até 2 salários mínimos. No dia 23, segunda-feira, no centro, na rua Allan Kardec, número 27. No dia 24, terça-feira, na Arvorezinha, em frente à Escola Reni Colares. No dia 25, quarta-feira, no bairro São Jorge. Rua Orvandil Alves Lucas, 399. No dia 26, quinta-feira, no bairro Balança, em frente à EMEI Zezé Tavares. E no dia 27, sexta-feira, no bairro São Judas, na Avenida Padre Abílio Poncheado, em frente à Casa de Rações Milani. Como será o início da primavera? Confira na previsão. O fim de semana promete ser de tempo estável. O sábado vai ser ensolarado, com temperaturas entre 11 e 25 graus. O domingo terá sol entre nuvens, com temperaturas entre 16 e 28 graus. A segunda-feira tem possibilidade de chuva e temperaturas entre 18 e 26 graus. Na terça-feira, o sol pode aparecer entre nuvens e as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. A quarta-feira começa com a possibilidade de chuva e temperaturas entre 15 e 23 graus. A quinta-feira será de tempo nublado, com temperaturas entre 13 e 20 graus. A semana termina com possibilidade de chuva. O sol aparece entre nuvens, com temperaturas entre 11 e 23 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!